Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um Você no Divã, comigo, Aloysio Silva, e hoje nós vamos abordar um tema aqui que é delicado, né? Como lidar com a separação. É muito comum, e eu devo ter feito aí dezenas de lives, centenas de palestras, falando da convivência conjugal, falando do namoro, falando dos conflitos no relacionamento, falando da sexualidade no relacionamento. E as pessoas, muitas vezes, perguntavam assim: Aloysio, você não fala. Desculpe aí, nós estamos com um problema na internet, vamos ver se melhora. Se continuar falhando, a gente vai ter que encerrar, né? Eu vou tentar outra posição também. E as pessoas dizem assim: Aloysio, você não fala da separação, né? Eu estou me separando, como é que eu vou lidar, né? Como é que eu vou constituir novo relacionamento? É necessário falar também para as pessoas que se separam. Não que ninguém imagina ou planeja se separar, acontece. E aí como lidar com essa surpresa desagradável no meio do relacionamento? E hoje vamos falar disso, né? Vamos falar disso daí. Como é que é separar? Como é que é a separação? Primeiro que vamos começar com a frustração. A separação é um projeto que não deu certo. Então há uma frustração ali. A gente fez um projeto, né? As pessoas fizeram um projeto de namoro, um projeto de vida a dois, de casamento, e não deu certo. E aí agora, como fazer, como lidar com isso? Primeiro aspecto é avaliar o seguinte: não deu certo. Por que não deu certo? E nessa avaliação, tentar não culpar somente o outro. Para quê? Porque para o relacionamento dar certo, é necessário que haja um empenho dos dois, e não de um só. É necessário, e se não deu certo, provavelmente houve falhas dos dois lados. Nunca é um lado só. É claro que é muito difícil para a gente enxergar qual foi a nossa contribuição para que o relacionamento não desse certo. E muitas vezes também, vocês vejam que mesmo quando ocorre por motivo de, por exemplo, infidelidade conjugal, nem assim a gente pode culpabilizar só o outro. Porque se o outro traiu, se o outro cometeu a infidelidade ou a outra, existe aí elementos que levaram a essa situação. E que, eu repito, nunca é unilateral. Nunca. É sempre bilateral. É claro que a pessoa vai dizer: então você quer dizer que minha mulher me traiu e eu que sou o culpado? Não estou dizendo isso. Você quer dizer que o cachorro do meu marido me traiu e eu sou a responsável? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a responsabilidade é bilateral. Eu estou dizendo que a responsabilidade é socializada. Da mesma maneira que precisou dos dois para que se constituísse a relação, foi necessário os dois para que ela ruísse, para que não desse certo. Então, o primeiro aspecto é isso: tentar entender o que está acontecendo. Se há motivo para separar mesmo. E se há motivo para separar, assumir a sua responsabilidade nesse processo. Sair daquela cruzada em que você culpa o outro, em que você transfere para o outro. Porque, veja, não é que o outro não tenha responsabilidade, tem tanto quanto você, talvez até mais. Mas a questão é que a vida do outro depende dele, a sua vida depende de você. Então, se você está saindo de um relacionamento, é importante que tenha ganhos nessa ação.
tudo na vida tem que trazer ganhos, ganhos emocionais, ganhos afetivos, ganhos psicológicos, né? Então, o que eu tenho que aprender com isso? Essa é a pergunta. O que eu tenho que aprender? O que essa situação está tentando me ensinar? Né? Então, esse é o desafio de uma pessoa diante da separação. Então, esse é o desafio. O que essa situação está querendo me ensinar? O que eu estou precisando aprender? Né? Então, é isso que você tem que se perguntar, né? Quando você tá diante do rompimento de uma relação. Bom, uma vez que a relação realmente não vai dar certo, você chegou à conclusão que não tem jeito mesmo, porque muitas vezes a gente toma atitudes por impulso, no momento de exaltação. Muito cuidado com isso, né? Quando você perceber que você não está bem, quando você perceber que você está alterado ou alterada, não é momento de tomada de decisão nenhuma. Você não deve comprar um carro, você não deve assinar uma escritura, mas você também não deve assinar um casamento e nem muito menos uma separação, porque você está em estado alterado de consciência. Então você precisa estar bem, estar equilibrado, para você poder pensar se realmente o melhor caminho é a separação. Em momentos de conflitos assim, é muito bom procurar um psicanalista. E aí, muitas vezes a pessoa tem medo de procurar um psicanalista, uma psicanalista, imaginando que a pessoa vai dar um conselho contrário àquilo que ela quer tomar a decisão. Não, um bom psicanalista, ele não dá conselho, ele escuta. E ele te ajuda a entender quais são as opções que você tem naquele momento. E quais as consequências das decisões que você pode tomar. Então você tem escolhas sempre, a vida sempre nos dá escolhas. E aí a psicanalista vai te ajudar a definir as consequências daquela escolha. Ou seja, quanto você vai pagar pela sua escolha. Se você escolher a opção A, você vai pagar tanto, se a opção B, pagar em termos emocionais, sociais, financeiros, afetivos. Porque vai haver um custo, não tenha dúvida, vai doer. Né? Então é importante que você saiba quais são as opções que você tem e como lidar com essa questão. Vale lembrar também que a separação ela é uma morte. Então ela se compara à morte de um ente querido. Um ente não necessariamente uma pessoa, mas a morte daquele projeto. A morte do sonho que você fez, que você planejou, a morte do futuro que você esperava. Então é uma morte, gente. Dá aquele gosto amargo na boca como se fosse uma morte. É uma morte. Então como lidar com isso? Então você precisa primeiro saber que você vai morrer. Vai ter o luto. Você vai ter um tempo de luto. Você pode cair em depressão, igualzinho à morte de uma pessoa querida. Não, mas o meu ex não é nada querido. Não se refere a ele, não é ele que vai morrer. O que vai morrer é a sua esperança. O que vai morrer é a sua expectativa com relação ao projeto. Então é necessário que você pense nisso. E aí toda morte, ela passa por algumas fases que a separação vai passar também. A primeira delas é a negação. Então você vai negar. Você não vai aceitar. Né? Por quê? Porque você estava com o pé no chão, você fez um projeto e você imaginava executar esse projeto até as últimas consequências. E de repente é o outro que propõe. Entendeu? Então você é pego de surpresa. Imagina que você vai ter a negação, não é isso, é coisa da minha cabeça, Ou mesmo quando é você que vai ter que tomar a decisão, porque o relacionamento acabou, porque o seu tempo naquele trabalho acabou, porque também a separação pode ser a separação do trabalho. A pessoa trabalha no mesmo lugar durante 20 anos, durante 15 anos, e depois ela tem que sair.
Então, às vezes é você que vai tomar a decisão. Então há um sentimento dentro de você, primeiro, de negação. Não é isso, impressão da minha cabeça, não é assim, e tá. Mas a coisa está acabando, mas você vai negar. O segundo sentimento é o sentimento de revolta. Então, é o sentimento de barganha. Então, você quer barganhar. Se eu fizer isso, vai dar certo. Se você acreditar em promessa, você vai prometer, fazer uma promessa. Se você conseguir sair dessa situação, você vai fazer isso, aquilo. É a fase da barganha. É natural. Então, você vai, mas lá no fundo, você sabe que aquela barganha não vai funcionar. Não vai dar certo. Então, é a barganha. E depois da barganha, à medida que você vai percebendo que não tem jeito mesmo, aí vem a terceira fase, que é a revolta. E muita gente fica na primeira fase, outros permanecem na segunda, e muitos mesmo permanecem na terceira fase, que é a revolta. Aí vem a revolta, não aceito, eu vou matar, e isso, você não é um covarde, ela é muito egoísta, e vai atrás, e chora, e manda carta, e manda mensagem mal criada, e ameaça, às vezes até vai às vias de fato, ameaça matar e tal, né? Então é a fase da revolta, é uma fase perigosa, então é importante você trabalhar, por isso que é importante procurar um terapeuta para te acompanhar, uma pessoa para te escutar. Se você não tem um psicanalista, procura um padre, um pastor. O ideal é que você procure uma pessoa neutra. Porque você vai procurar, por exemplo, uma mulher que está separando, procura uma amiga que também é casada, há uma tendência das duas terem uma sintonia de neurose. Então, se o marido da outra não presta, ela vai transferir todo o ódio do marido dela para o lado de cá. Então, o ideal seria um sacerdote, né? Um padre, um pastor, ou então um psicanalista. O ideal mesmo é um psicanalista, né? Porque ele vai te acompanhar, ele vai ajudar você a entender o processo que você está se envolvendo. Mas aí vem a fase da revolta. E aí, a quarta fase, né? Então vem a fase da não aceitação, né? A fase da barganha, a fase da revolta, e agora vem a fase da depressão. E aí a pessoa começa realmente a entristecer e percebe que não tem jeito mesmo, e que tal. E muita gente fica nessa fase, né? Que é a fase dolorosa, é a fase da depressão. E por final, como toda fase, todo o processo de separação, de morte da relação, vem a fase da aceitação. Quando você entra na fase da aceitação, aí a coisa começa realmente a encaminhar. A coisa começa a caminhar e aí você passa a lidar melhor com essa dor, né? com essa situação nova. E aí, quando vai a fase da aceitação, aí começa, então, você começa a fazer o luto. Que é como se fosse um funeral, né? Você tem que fazer o luto. Você tem que enterrar o defunto. As mulheres utilizam muitas vezes a expressão falecido. Tem muito a ver com a situação da separação. Então é como se a pessoa realmente morresse. E aí Freud vai dizer que o grande problema da separação não é a morte do outro, mas é a morte de mim no outro, na outra. Então o problema não é ele ter ido embora, ou ela ter ido embora, ou eu ter me separado dela ou dele. O problema é meu pedaço que foi junto. Eu fui junto. Porque, né, vamos supor, eu sou casado há 27 anos, então muita gente deve dizer assim, o Aloísio, qual Aloísio? Aloísio palestrante, qual Aloísio? O Aloísio psicanalista, qual Aloísio? O Aloísio, olha quantos sobrenomes eu tenho. Aloísio escritor, qual Aloísio? O Aloísio filho do seu Joaquim, qual Aloísio? O Aloísio marido da Jailza, qual Aloísio? O Aloísio espírita, qual Aloísio? O Aloísio
filho da Dona Alice. Qual Aloysio? Aloysio, o pai da Bárbara, Aloysio, o pai da Viviane, Aloysio, o pai do Sócrates, Aloysio, o pai da Ana Luísa, Aloysio, o pai do Vitor, Aloysio, o avô do Bernardo, Aloysio, avô da Paula Vitória. Então, são vários Aloísios. Então, se o Aloísio se separa da Jailza, o pedaço Aloísio da Jailza foi enterrado junto. Então, fica um buraco. Então, a gente tem vários adjetivos que formam um quebra-cabeças. E aí fica aquele buraco que aí a gente vai precisar preencher. Vai precisar deslocar. Então, é esse preenchimento que vai definir o luto ou a melancolia. O luto ou a depressão. Se eu não conseguir preencher esse espaço, aí então eu estarei entrando num processo depressivo. Então vai ficar aquele buraco. Qual Aloysio? O Aloysio escritor parou de escrever, né? Qual Aloysio? Porque perdeu a coordenação motora, por exemplo, pode acontecer, né? Qual Aloysio? O Aloysio, marido da Jailza, de repente se separou. E aí não vai ter mais o Aloysio, marido da Jailza. Vai ser Aloysio o quê agora no lugar desse marido da Jailza, entende? Não é que eu tenho que arrumar uma mulher às pressas para agora ser o Aloysio namorado da Penha, não é isso. Mas esse buraco vai ficar e eu tenho que aprender a lidar com esse buraco. E aí eu tenho que aprender, ó, e aí nisso eu vou buscar a minha integridade. Eu vou voltar a ser inteiro. E é uma busca em mim mesmo também, de perceber que eu sou maior do que aquilo. Antes de ser o Aloysio, marido da Jailza, eu sou o Aloísio. Então, é importante lidar, saber disso. E uma coisa fundamental na relação, sobretudo na relação afetiva, a relação afetiva é uma relação de parceria, gente. O casamento, ele nasce e morre todos os dias. Porque como o casamento é um relacionamento a dois, o namoro é um relacionamento a dois, ou mesmo o trabalho também envolve pacto de duas. O pacto é sempre duas partes, né? Então, a todo momento, isso pode ser modificado. A todo momento, a qualquer momento, a outra pessoa pode desistir de continuar casada com você. A outra pessoa pode desistir de continuar a sociedade com você. Né? Então o relacionamento é uma parceria, uma sociedade. E a sociedade é 50% de cada lado. Você garante os seus 50%. Você não pode garantir os outros 50%. É do outro. Então a cada dia você tem que conquistar o outro. O outro vai te conquistar. Cada dia que você... como é que é o nome do filme, gente? Como se fosse a primeira vez, alguma coisa assim. Que é um filme que mostra uma moça desmemoriada que... Todas as manhãs, quando ela acordava, que ela via o marido do lado dela na cama, ela ficava apavorada, porque ele era um completo estranho, já que ele já que ela esqueceu dele. E aí ele vai evoluindo até que ele grava um vídeo, né, uma fita de vídeo, ele faz algo de fotografia, aí ela acorda toda assustada, aí pega a fita de vídeo, põe na TV, aí ela vê a cena dela e dele, aí ela entende que ele é o marido dela, mas começa tudo de novo. Então, na verdade, a vida prática é um pouco disso. Tudo começa de novo todos os dias. Você pode garantir o seu amor pela outra pessoa. Você pode garantir a sua fidelidade pela outra pessoa. Agora, o amor e a fidelidade do outro é do outro, é da outra, não tem nada a ver com você. Querer estar casado com você, querer estar namorando com você, querer estar noivo de você, é problema do outro. Você pode garantir a sua parte. Então aí você tem que lidar com esse risco. É um risco, é sempre um risco. É por isso que as pessoas que têm fé, elas vivem melhor. Porque elas entregam isso na mão de Deus. E prosseguem. E elas têm a seguinte reflexão, que é muito legal. Deus sabe o que é melhor para mim. Se tiver de ser, vai ser. Se não tiver de ser, não vai ser. Isso dá a elas, tira um pouco o controle. Porque o nosso problema é a gente querer controlar a relação. E é algo que está fora da nossa mão. É descontrolável. É incontrolável. Não é possível você controlar. Porque a vida do outro é única. O outro tem uma alma. A outra pessoa tem uma alma. Ela vai agir de acordo com a consciência dela, de acordo com as decisões dela, de acordo com os valores dela. Então, é algo que você não pode controlar. Então, você lida com o que é seu.
Agora, é claro, uma convivência longeva, quanto mais tempo você fica casado, quanto mais tempo você fica com outra pessoa, mais você conhece a pessoa e isso vai ficando cada vez, essa insegurança vai diminuindo, mas ela nunca zera. Se você tiver 90 anos, casado a 70, você pode ser surpreendido, por exemplo, pela morte da outra pessoa. Chega um ponto que você fala, ela não vai mais embora, não. Com essa idade, ela não vai mais embora, não. Embora eu já teve caso da pessoa se separar do outro com 70 anos. Eu atendi uma paciente que se separou do marido, ela tinha 78 anos. Ela tinha 52 de casada e ela se separou dele. Quer dizer, como é que ele podia imaginar que a esposa iria se separar? E ainda que não haja essa separação física, essa separação jurídica, pode haver, por exemplo, a separação pela morte, que é um tipo de separação. Então, a primeira coisa é você não ter essa segurança total de que você tem uma vida que vai como se ninguém pudesse mexer nisso. Não, isso pode ser alterável. Na vida tudo é muito dinâmico. Na vida tudo é fluido, nada é sólido, nada é estável. As únicas estabilidades que podemos ter é aquela estabilidade que construímos dentro de nós. A paz interior, a fé, a convicção do que somos. Essas são as únicas estabilidades que a gente tem. O resto é extremamente provisório. Um trabalho você pode perder de uma hora para outra, a sua saúde você pode perder de uma hora para outra, os seus relacionamentos você pode perder de uma hora para outra, as suas amizades você pode perder de uma hora para outra. Então a única coisa estável que você pode ter, as únicas coisas, são as coisas do espírito. É a essência, né? Como diz Exupéry, Anthony Saint-Exupéry, na obra O Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Então é aquilo que você não pode pegar, que é a paz, a honestidade, a honradez, né, a fé. Isso são coisas que são suas. Isso você não pede. Agora, a relação com o outro, a relação com o mundo exterior é sempre provisória. Nunca é definitivo. Mas aí você separou. Como é que você vai fazer agora? Agora você tem que lidar. E um grande barato da separação, gente, é o reencontro consigo mesmo. Né? Quando você tem a oportunidade de se reencontrar, de ficar sozinho numa casa, de olhar para você mesmo, de lidar com o silêncio, coisa que você não experimentou por décadas às vezes. Então aproveite isso, se conheça. Muitas vezes a pessoa sai desesperada em busca de um novo relacionamento e ela corre o risco de incorrer no mesmo erro, no erro que está nela. Porque o erro sempre está em nós. O problema é sempre nosso, o do outro é o outro. A gente precisa se melhorar, entender isso, para que a gente seja melhor. Né? Entenda melhor o processo. Então, como lidar com essa situação? Como fazer com que, né, a nova situação... Então, primeiro, curta a solidão. A solidão não é mal. Não é o mal. A solidão muitas vezes é uma oportunidade gloriosa de autoconhecimento, de autoidentificação, de autoamor. E aí sim, você está inteiro, com as feridas cicatrizadas. Então agora está na hora de tentar ver a possibilidade de um novo relacionamento. Qual o problema? Você está solteiro? Não solteiro, você está separado. Ou você está separada, agora você está livre. Então não há por que você evitar se envolver com outra pessoa. É claro que você vai dizer, mas e se eu errar de novo? Mas não existe garantia. Não existe garantias. Mas se você não arriscar também, você não vai ter a chance de conhecer uma pessoa legal. E aí constituir um relacionamento feliz. Porque existem relacionamentos felizes. Existem relacionamentos que dão certo. Existem relacionamentos duradouros que duram a vida inteira. Eu tenho 27 anos de casado. Então, é um relacionamento duradouro. Eu tenho 54 anos de idade. Isso quer dizer que metade da minha vida eu passei ao lado da Jailza. No caso da Jailza, já passou da metade, que era mais nova que eu.
né? Então, já é de 71, ela tem 47. Dos 47, 27 ela passou ao meu lado, 20 ela passou sozinha. Então, quer dizer, a gente já tem aquela estabilidade. Então, é possível um relacionamento longevo. Eu sei que tem pessoas que em 10 anos ela casou 3 vezes e não deu certo, tudo bem. Mas como diz um amigo meu, o brasileiro não desiste nunca. Então, chega um momento que é a hora de buscar um novo relacionamento. É normal. E muitas vezes como lidar com os filhos, né, pessoal? Também é uma questão complicada, os filhos desse relacionamento. É importante você perceber que você se separou da pessoa, você não se separou dos filhos. Não existe ex-filho, não existe ex-filha, não existe ex-pai, ex-mãe. E esse é um grande problema para o ser humano. Grande parte das pessoas que deitam no meu divã, que vem fazer a análise comigo, traz no peito a ferida de uma separação conjugal, em que a pessoa que se separou, na maioria das vezes o pai, também separou dos filhos. E é doloroso, porque o filho, a filha, ele se sente culpado por não ter dado certo o relacionamento com seus pais. O que é injusto para ele, porque não tem nada a ver com ele, mas fica parecendo que tem. Então, se você é pai, lute pelo seu filho, principalmente para o pai, porque o pai é que geralmente abandona. Mas às vezes também a mãe luta pelo seu filho, tenta ver, encontrar, cumprir as atividades de final de semana, enfim, cumpra, respeite isso, porque a sua separação não tem nada a ver com o filho. E se a gente pudesse acrescentar aqui, daqui a pouquinho eu vou ler algumas perguntas, o tema de hoje suscita perguntas, se a gente pudesse acrescentar aqui, a gente pode falar, por exemplo, a questão, por exemplo, da questão patrimonial, né? A questão patrimonial, que é uma questão delicadíssima, que o ódio está muito misturado ali, né? A parte que é notificada da separação, ela se sente lesada e ela quer se vingar do outro. Se é uma mulher, quer tirar tudo do marido. Se é um homem, quer deixar a mulher sem nada. Então, o casal, normalmente, eles querem aproveitar aquela situação para se vingar. É muito triste isso. Eu diria, mesmo no caso da infidelidade conjugal, é muito triste isso. A vingança. Então, normalmente, o ideal é você contratar um advogado e deixar um advogado de confiança, né? Que tem que ser... Advogado como psicanalista, tem que ser de confiança. Então, você contratar um advogado e deixar o advogado cuidar disso, para você não se envolver emocionalmente direto na história. O advogado, isso para ele é uma atividade comum, ele está acostumado a lidar com isso, ele não vai levar isso para a casa dele, enquanto que você, o seu caso é pessoal, você leva para o seu travesseiro, vai te tirar o sono e não vai tirar o sono do advogado. Então a parte financeira é interessante, a parte patrimonial é interessante que seja discutida pelos advogados. Deixa eu ver o que mais, enfim, né? E aí você redescobrir, é como você morrer e nascer de novo, tudo novo. Né? Você vai ter crise de abstinência, vontade de procurar a pessoa, é muito parecida com o processo também de quando você deixa de usar uma droga. Né? Então, aquele princípio do AA vale para esses casos, né? Nem uma gota, ou seja, nada de fazer contato, já está definido que não vai dar certo, né? Acreditar num ser superior que é Deus, né? Tem aqueles 12 passos do AA, você pode baixar na internet, ele vai te ajudar muito a lidar também nessa fase da separação. Tá? Eu espero ter aí atendido a tanta gente que tem solicitado isso. Faz tempo que a pessoa... A Luísa fala desse assunto, eu acabo me esquecendo. Hoje eu ia falar sobre a mãe, o papel da mãe, né? Mas aí eu resolvi atender esse pedido. Deixamos o papel da mãe para a próxima semana. Eu quero lembrar você que está me assistindo que o Você do Divã também agora está na rádio, né? Na Rádio Cultura FM, lá de Alfredo Chaves, aqui do Espírito Santo. É uma rádio comunitária, mas você pode assistir por aquela rádio da internet, né? Que é um aplicativo de rádio que você baixa e aí você procura a Rádio Cultura de Alfredo Chaves, e você pode assistir pelo site. O site depois eu vou colocar aí também em texto para você ver aí na parte dos comentários. O site é www.cultura.com.br.
culturaalfredense.com, tudo junto, culturaalfredense.com. Vai ficar em cima aí, eu vou colocar em cima no texto o endereço para você. Qual é o dia? Terça-feira, dia 26, às 8h15 da manhã, tá bom? O tema vai ser depressão. Então você aí que gostaria, você pode inclusive mandar perguntas, participar, ela vai disponibilizar um WhatsApp para você poder participar. Então, terça-feira, dia 26, às 8h15 da manhã. Eu também vou transmitir aqui pelo Facebook. Então você pode acompanhar pelo site da rádio, né? www.culturaalfredense.com ou mesmo aqui pelo Facebook. E agora nós vamos responder às perguntas relacionadas a esse assunto. Eu assinei para todo mundo que entrou aí. Então vamos lá. Vamos notificar as pessoas aqui. Liz Boechat Ximenes. Hein, Liz? Um abraço. Eduardo Martins. Um abraço, Eduardo. A todo mundo assistindo, né? Maria Fátima Moura. Um abraço, Maria Fátima. A Liz Boechat está dizendo, grande mestre. Obrigado, Liz. Ângela Maria, já falei, está assistindo, né? O Adelino Vargas está assistindo. Abraço, Adelino, meu amigo. Adelino. O Edilberto de Souza Pereira, né? O meu amigo mestre de feijão, hoje um grande profissional da educação física, também um grande mestre da capoeira. Enfim, faz um trabalho social belíssimo. Um abraço para você aí, mestre feijão ou professor Edilberto. Adelino Vargas, olá meu amigo, saudades dos seus ensinamentos e reflexão. Então, eu tenho tido dificuldade em manter aquele horário de depois do almoço na terça e quinta, por causa dos compromissos, né, com pacientes, na escola. Então, eu tenho tentado buscar um horário alternativo. Talvez seja esse, na quinta-feira, nesse horário, né? Então vamos lá, Adelino Vargas, a Michele Zuen Rodrigues Barbosa, um abraço, Michele, a Ana Maria Silva, né? A Michele está dizendo boa noite, Michele. Vale lembrar que a gente já está fechando a agenda para a Europa em outubro, viu, gente? Logo, logo vou dar notícias aí, Portugal, Suíça, França, né, Itália, vou dizer aí qual é a minha agenda. Estamos montando ainda. Eu vou estar lançando livros novos lá. Antônio Augusto Monteiro, Elisete Oliveira, Olinda Santos. Boa noite, amigos, saudades. Um abraço, Olinda, tá? Lena Pereira está acenando, Olinda dizendo olá, olá, Olinda. A minha querida prima Cideli Oliveira assistindo. O Otto Cassani Montes Liberato assistindo, um abraço. A Maria Gorete, Tota Labuza. Ei, Gorete, tudo bem, querida? É bom te ver por aqui, viu? A Cideli Oliveira está dizendo, boa noite, sempre muito bom ouvir você. Estou guardando doce de figo para você. Demora muito não, hein? Ah, legal, legal. A Cideli, minha prima, mora em Muriaé, minha cidade natal. Por isso que ela fala aí do doce de figo, né? Porque eu gosto muito de doce de figo. Não podendo comer muito mais por causa da diabetes, né? Agora só um figo, um figuinho, né? E aí eu já tenho que pensar no doce de figo diet. No doce de figo sem açúcar. Mas aí é querer muito, né? Michele Zuen Rodrigues Barbosa. É necessário conquistar o outro a cada dia. Isso aí, Michele. Casamento é isso aí. É todo dia, cara, porque você só garante por hoje. É um leão por dia, como diz o outro, né? Por isso que aquela questão dos 12 passos do ar vai ajudar, né? É um dia de cada vez. Então, no outro dia a gente tem que conquistar, porque a gente não sabe, né? E sempre saber que o outro tem direito de escolher. Nós podemos escolher por nós, não por ele. O Adelino está dizendo, tema muito amplo e difícil. É verdade, Adelino. Por isso que eu nunca toquei nesse assunto, cara. É a primeira vez, Adelino, que eu falo desse assunto. Ainda mais quando o casal tem filho. Seria válido você levar o relacionamento por conta do seu filho? Não. E sabe, Adelino, eu acho que nunca ninguém leva o relacionamento por causa do filho. Na verdade, a gente quer manter o relacionamento e a gente não tem coragem de assumir isso
E aí dizemos que é por causa do filho. O que é injusto com o filho, sabe, Adelino? Porque o filho, depois mais tarde, se vão dizer, poxa, meus pais foram infelizes por minha causa. E é mentira. Mentira, eu não acredito que ninguém mantenha um relacionamento por causa do filho. É claro que o filho ajuda a gente a pensar melhor, mas no fundo, bem lá no fundo, a gente quer manter o relacionamento. Só que o nosso orgulho, né, a nossa vaidade, a nossa prepotência não nos deixa assumir isso. Mas não é não. E se for o caso, não vale a pena. Você não vai conseguir manter para começar. Não vai. Vai ser tão doloroso, seu filho vai perceber o sofrimento, né, que ele próprio vai pedir para você separar. Existem casos que os filhos falam com os pais, mamãe, separa do papai, chega. Né? Porque papai separa da mamãe, chega. Então, não dá certo. Não deve ficar no casamento por causa dos filhos. Mas quando... Agora o filho tem que pensar, né, gente? Que você vai sentir falta do seu filho. Você vai ser complicado, você tem que pensar nisso. Agora, isso vai pesar. Dizer que isso define, mentira. Se você ficou, é porque você quer ficar. É porque você chegou à conclusão que é mais interessante para você ficar. Não está errado ficar ou separar. Cada um decide de acordo com aquilo que ele vai pesar na balança. Mas o fiel da balança, o que define, não é o filho. É o seu sentimento, pode ter certeza. E aí Adelino diz assim, raciocina comigo. O pai ou a mãe mantém um casamento para não deixar o filho sofrer a ausência dessa representação em seu lar. Nesse caso, o pai ou a mãe estarão sofrendo para não deixar o filho sofrer com essa ausência. Então, e sabe o que acontece, Adelino? Desculpa aí, eu não concluí a sua resposta ainda, a gente vai dialogando parte a parte. Sabe o que vai acontecendo? O pai ou a mãe mantém o casamento para não deixar o filho sofrer a ausência. Só que o filho sofre a ausência, porque ele percebe os pais distantes. Eles não estão separados oficialmente, mas estão distantes na alma. Eles não conseguem dialogar, eles brigam. Se eles fazem as pazes, tudo bem. Mas aí eu repito, não é por causa do filho. É porque se amam, porque concluíram que é o melhor para ambos. Né? Então, não funciona. O filho vai sofrer a ausência do mesmo jeito. De repente, o ideal seria planejar. Eu vou me separar, mas eu vou manter minha presença junto dos meus filhos. Se eu me separasse hoje, o que eu diria? Eu vou buscar meus filhos na escola todos os dias. Eu vou estar com meu filho todo final de semana. Eu ia me programar. E em alguns casos, os pais se tornam mais presentes depois que se separam do que antes. Aí continua o Adelino aí com a questão dele. Depois, não seria provável que esse filho terá problemas psicológicos por conta dessa situação vivida na sua infância? Com certeza, é o que mais acontece, Adelino. É o que mais acontece. Filhos de pais separados dentro de casa. Entendeu? Tenho filhos de pais separados fora. Com certeza. O consultório de psicanálise está cheio desses problemas. Não seria maldade com o filho que quer seus pais juntos? Que fala que não se amam a ponto de dar a ele um lar de união e amor com pais juntos, porque tiveram filho então. Ô, meu amigo, não dá para a gente julgar, Adelino. Né? Às vezes, quando planejaram filho, se é que planejaram, que às vezes vem também assim, né? Imaginavam que seriam felizes para sempre. Aquela história, felizes para sempre, né? É o amor da minha vida, é a minha alma gêmea. E essas frases, esses clichês que são repetidos pelos casais. E eles acreditam nisso. Só que ao longo da trajetória, isso vai modificando. E aí não há o que fazer, entende? Às vezes, eu sempre digo que se você for separar na primeira crise, você nunca vai ter relacionamento. Vai ficar igual o Fábio Júnior, que tem não sei quantos casamentos. Então é necessário você lidar com a crise. É necessário você ter paciência. E quando você vence com paciência, o resultado é extraordinário.
O resultado vale a pena. O casamento se fortalece. É muito raro um casamento longevo que não tenha passado por uma crise. Tá certo, Adeline? Espera aí que a gente tenha, né? Ele deu ali as opiniões, complicado, professor. Realmente, meu amigo, complicado. Estamos aqui para... E você tá certo em participar. Desculpa essas falhas aí da internet, pessoal. A Wanda Will, minha vizinha querida, assistindo aí. Um belo casamento com o alemão. Viu, alemão? Um abraço aí para você, pro alemão. Boa noite, querido amigo. Boa noite, Wanda. Wanda, tô pintando aí a casa. Se respingar alguma tinta aí, avisa sua mãe, viu? Pede desculpa aí. A ideia é ficar mais bonito aí, tá bom? Não é pra Copa, não. É porque agora chegou a hora, né, de dar acabamento na casa. Tava só rebocado, agora a gente tá pintando. Rosilda Vasconcelos, lá de Pernambuco, assistindo. Ela é de Caruaru, tá dizendo. Estou assistindo a doutora Luísa de Caruaru, Pernambuco. Um abraço, Rosilda. E Cleia, né, Ah, não, eu achei que fosse minha aluna, não, não. E Cleia Rodrigues Andrade, um abraço, e Cleia. Liz Boechat tá dizendo, mestre, mas sou... Ah, tá, é a Lísia. Tá usando o perfil da filha, deve ser, né? Elísia, um abraço para você, Elísia. A Lísia é nossa aluna lá de Porciúncula. E o Anara Rocha, lá da Flórida, nos Estados Unidos, aí acompanhando aí. Um abraço. A Adeline está dizendo, muito obrigado, você é sensacional. Hoje vejo isso em várias famílias e amigos, com uma tristeza, é verdade. E aí, Adelino, a gente vê. E pessoal, a gente tem essas lives, todas estão no meu aplicativo. Você pode baixar aí no seu Android. Ainda não tenho para iPhone, né? Fica caro e aí, né? Estamos em busca de patrocínio, mas já tem no Android. É só você ir no Play Store e digitar psicanálise, só para lá, psicanálise. Vai aparecer a foto da SBB com a minha foto dentro. E lá você vai abrir e vai ter várias, dezenas, centenas de lives que eu gravei até hoje. E essa aqui vai para lá. Da manhã meu filho deve postar no YouTube e em seguida colocar no aplicativo. Então você vai encontrar isso nos meus 3 perfis do Facebook, no meu aplicativo e também no YouTube. Você digitou meu nome, Aloysio Silva, vai aparecer lá várias lives, palestras, tá bom? Eu espero ter contribuído aí para esse assunto tão necessário e que todos nós temos que passar, seja, se não é só a separação conjugal, mas outros tipos de separações, tá bom? Um grande abraço, estamos à disposição, você pode sugerir o tema que a gente aborda aqui. Acredito eu que o próximo tema será o papel da mãe na relação mãe e filho. E não percam o nosso programa de rádio, o Você no Divã, na terça-feira, dia 26, às 8h15 da manhã, horário de Brasília, tá bom? Um grande abraço. Eu vou botar aqui em cima o link, né? www.culturaalfredense.com, onde você vai poder assistir tranquilamente a live. Um grande abraço. Até lá. Obrigado pela audiência.